Boa noite, então, a todos e todas. Nós nos encontramos mais uma vez para conversar um pouquinho sobre literatura, sobre cultura, sobre sociedade alemã. Nosso encontro ele acontece no contexto dos estudos germanísticos. Meu nome é Levi Bastos, eu sou professor do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu me dedico a ensinar literatura alemã, mas também, coincidentemente, eu ensino cultura alemã e também uma disciplina que está muito ligada ao que vai acontecer hoje, é uma disciplina chamada Filologia Germânica. Hoje nós nos reunimos para tratar de algo que está circunscrito, está vinculado àquilo que eu chamo de estudos de textos teológicos alemães. E eu dei o nome para esse tipo de atividade, Theologia Deutsch. Theologia Deutsch. É um conceito que está originalmente muito vinculado à mística medieval alemã, mas eu me apropriei dele para todos os eventos que vão acontecer para frente, né? Ele não se circunscreve, esses encontros de Theologia Deutsch não se circunscrevem à teologia mística, mas eles vão tratar de textos teológicos alemães, seja de Lutero, seja de teólogos e teólogas mais contemporâneos. É a oportunidade que eu quero criar da gente se aproximar de textos teológicos alemães e sempre preocupados em abrir um diálogo, apresentar essa forma de pensar teológico que na Alemanha se desenvolveu já, né, como a gente vai ver hoje, há mais de 700 anos, e é muito importante porque abre possibilidades para nós não somente a teologia alemã, mas também, e aí isso é um outro aspecto importante do nosso encontro, a gente vai sempre tocar, mesmo que perifericamente, a gente vai tocar questões de língua alemã, né? E também de cultura e sociedade. Muito bem. Hoje, como eu havia falado, nós vamos conversar um pouco sobre o tema da teologia medieval, teologia de Meister Eckhart. Pois é, então, antes de começar efetivamente, já que todos foram cumprimentados, eu quero dizer como é que vai transcorrer aqui o nosso encontro, tá? Eu tenho preparado um texto que eu escrevi, mas eu o escrevi com a preocupação de que ele fosse um texto bem coloquial, então, por 25, 30 minutos eu vou fazer algumas considerações, que serão acompanhadas por um slide aí para ajudar vocês a compreender. E, terminada essa parte primeira, que é da exposição, a gente abre para um diálogo, para uma conversa, o que eu reputo como algo muito positivo, muito rico. Em princípio, o que foi pensado é que o nosso encontro tivesse assim aproximadamente 1 hora e 10 minutos, porque eu sei que vocês têm coisas boas para fazer hoje também, no final da semana. Eu acho que tem aquele cansaço natural e eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas ao mesmo tempo eu me alegro muito que a gente está aqui hoje, a gente está reunido aqui hoje. Bem, ditas essas coisas, vocês tendo sido já cumprimentados, eu vou então dar início à nossa fala, à nossa apresentação. A minha fala, ela se intitula Mais Mística Alemã. Nesta palestra, meu desejo é apresentar o místico alemão Meister Eckhart, que pode ser considerado o mais importante representante da mística alemã do século XIII. Sua produção literária não se restringiu, é bom que se diga, ao ambiente religioso. Isso se evidencia pelo fato de que, depois de um período de quase esquecimento, sua obra foi retomada por meio da recepção dos filósofos e idealistas alemães do século XIX. Eu entendo que a leitura e o estudo da obra do Meister Eckhart
mas não só dele, assim também toda a mística alemã, se revestem hoje de enorme significação. Não somente no âmbito de estudos germanísticos, mas também no campo da filosofia medieval, sem esquecer, obviamente, o da teologia. Abordando a temática da existência humana, voltada para o ser e não para o ter, o filósofo, o psicanalista alemão Erich Fromm, ele fez a seguinte afirmação: ninguém foi capaz de analisar essa temática com igual profundidade e clareza quanto Meister Eckhart. E aqui, essa citação do Erich Fromm é no contexto de uma obra sua chamada Ter ou Ser. Trata-se de um autor para o nosso tempo, também porque, como poucos, Meister Eckhart se interessou por perscrutar a alma humana, sem desconsiderar o seu lado sombrio, tematizou todo o potencial da pessoa. O misticismo é uma expressão de religiosidade que marcou o cristianismo medieval de modo profundo, tendo seu surgimento vinculado à figura de Bernardo de Claraval. Aí vocês veem que é no século XII, né? 1111, 1153, e a reforma dos monges cistercienses. A mística do período escolástico tratou-se de um movimento de renovação da espiritualidade popular, cujo acento recaía na vida terrena e nos sofrimentos de Jesus. Um conceito importante que a caracteriza é que vai reaparecer na maioria dos místicos e que vai reaparecer na maioria dos místicos desse período é o de Jesus, visto como, entre aspas, né, noivo da alma. Isso é resultante de uma leitura alegórica do livro de Cantares. Houve sim quem fizesse distinção entre o pensamento teológico escolástico e a prática mística, né? Houve quem fizesse essa polaridade, essa divisão, essa dicotomia. Isso não encontra ressonância na realidade. Isso não condiz com a realidade. Uma vez que importantes teólogos medievais foram também místicos. E eu vou citar, né? Abelardo, Boaventura, Duns Scotus, além do grande teólogo medieval Tomás de Aquino. Este último, o Tomás de Aquino, escreveu textos de profunda densidade teórica, teológico-filosófica. Mas, isso é muito interessante, mas também outros onde registra experiências e sentimentos místicos e a visão beatífica. O doutor Angélico, como Tomás de Aquino era também conhecido, afirmou, inclusive, ter aprendido mais com suas meditações diante da cruz de Cristo do que na leitura de livros eruditos. Possivelmente, o que proporcionou o surgimento do movimento místico foi o interesse crescente na Baixa Idade Média por um tipo de cristianismo mais empírico e pessoal. Daí, sua capilaridade, ou seja, a sua difusão, junto aos segmentos mais simples, mais pobres da sociedade. Eu acho que isso interessa, sim, em especial ao meu amigo Jaci. O misticismo alemão foi o que predominou durante toda a Baixa Idade Média. Nas regiões mais ao norte e no lado ocidental da Alemanha, surgiu um grupo denominado de Gottesfreunde, ou, traduzido, amigos de Deus, vinculados à ordem dominicana. Destacam-se entre eles Johann Tauler, Heinrich Zeuser e Jan van Ruysbrock, além, obviamente, de Johann Eckhart. Pode-se dizer que seu interesse, o interesse desses
teólogos, desses místicos, mais decisivo eram as questões relacionadas à doutrina de Deus, à teologia, além da doutrina dos anjos, da alma, do ser humano, além, por fim, do sentido dos sacramentos e dos atos litúrgicos. Um capítulo vital para a mística alemã relaciona-se às mulheres. Aqui eu quero destacar um aspecto muito importante, especialmente que temos mulheres com a gente hoje aqui. As mulheres, sem as quais, eu vou citar um grande teólogo alemão chamado Hans Küng, a religiosidade medieval, de modo geral, e a mística alemã é impensável. Isso é muito importante. É como se eu dissesse, sem as mulheres não teria mística alemã. Lamentavelmente, as religiosas foram colocadas em segundo plano. Quando comparadas aos homens na historiografia sacra, as místicas, as mulheres, estão quase que ausentes. Pode-se, nesse sentido, falar de uma estrutura social determinada dentro e fora da igreja pelo patriarcalismo. E aqui, quando falo de patriarcalismo, eu também estou me ancorando em Hans Küng, esse grande teólogo católico alemão. Esse tipo de obscurecimento, de apagamento do papel e da importância das mulheres no misticismo medieval, isso não reflete o vigor de seu pensamento e alcance e fecundidade de sua obra. Destaca-se entre elas, primeiramente, a figura de Mechtilde von Magdeburg, cuja coletânea de textos chamada Das fließende Licht der Gottheit é considerada, vejam bem, a primeira grande obra escrita em alemão que tratou da mística. A esse nome, da Mechtilde, acrescente-se a figura de Hildegard von Bingen, que, além de ser uma visionária, deixou publicado uma grande obra, por meio da qual influenciou a sua geração e as que se seguiram. Então, vamos falar um pouquinho, então, de Meister Eckhart. Também chamado de Eckhart von Hochheim, Johann Eckhart nasceu em 1260, na cidade de Hochheim, tendo entrado para a ordem dominicana possivelmente em 1275. Já em 1298, se tornou o prior, ou seja, o líder, do convento de Erfurt, que coincidentemente também é a cidade de Lutero. Formado em teologia, com estudos em Paris, se tornou provincial da Saxônia, ou seja, ele era a liderança da ordem dominicana em toda a região da Saxônia. Pouco depois, em 1307, foi feito vigário-geral da Boêmia, hoje é a República Tcheca. Suas inúmeras visitas aos conventos acabaram por se converter em ocasião oportuna para que proferisse seus sermões, que vieram a se tornar célebres entre a cristandade de então. Em 1314, retorna em definitivo para a Alemanha, onde permanece até falecer em 1327. Aqui eu quero destacar um aspecto conflitivo da vida do Meister Eckhart. Nos últimos anos da sua vida, quando ensinava na cidade de Köln, que nós chamamos de Colônia, um processo foi aberto contra ele pelo arcebispo Heinrich von Wienerburg, em 1326, ou seja, um ano antes da morte dele, sob a alegação de que Eckhart divulgava falsas doutrinas. Esse processo só foi concluído após a sua morte, tendo o Papa Johannes XXII exarado a bula In Agro Dominico, onde foi condenado por heresia, lamentavelmente. É provável que isso tenha feito com que a influência do teológica de Meister Eckhart permanecesse adormecida, sendo resgatada somente no século XIX pelos românticos alemães ou idealistas. Alguns dos seus conceitos místicos
foram também absorvidos pelo idealismo alemão. Com a figura de Meister Eckhart, está associado o despertar da mística especulativa em território germânico. Na realidade, sua influência se deixou perceber também nos Países Baixos e na Suíça. Seu pensamento está estreitamente ligado à filosofia e à teologia desse período, em especial Tomás de Aquino. Vejam vocês, né? Ele injustamente foi acusado de herege, morreu com um processo, né, condenatório, mas a teologia dele reverberou, por exemplo, do mais importante teólogo católico da Idade Média, Tomás de Aquino. Destaca-se, entretanto, suas ideias neoplatônicas, herdadas de Agostinho, que dão o tom de sua obra. Eu vou citar, então, o Rachiete. Meister Eckhart funda os alicerces de sua teologia unitiva na teoria do ser, operando uma síntese de duas tradições distintas. A neoplatônica agostiniana, cuja ideia central é a concepção de Deus como ipsum esse per se subsistens, qui solus vere est, e a dionisiana, que converte na infinita transcendência inefável do Deus uno. Encerro aqui a citação. Meister Eckhart representa bem o pensamento que podemos chamar de sua profundidade afetiva, seu ardor especulativo e sua radicalidade de pensamento. Em sua teologia, Eckhart afirmará a transcendência divina em relação ao ser humano. Eckhart entende que aquele que é inefável não pode ser categorizado. Por conta disso, uma aproximação ao divino só pode acontecer por meio de dois conceitos: o inteligir e o ser. Sua epistemologia divina se constrói sobre o princípio de que Deus não conhece porque é, mas sim porque conhece. É que eu estou citando, como vocês podem ver aí, ninguém mais, ninguém menos do que Etienne Gilson, um dos maiores estudiosos da filosofia medieval e, consequentemente, da teologia medieval. Uma vez que não há em Deus, segundo Eckhart, nenhum ser, ele é, Deus no caso, né, intelecção, sabedoria, conhecimento e entendimento. Tudo que foi criado, o foi por meio do verbo, ou seja, pelo conhecer divino. A criatura, enquanto ser, é totalmente exterior a Deus. Isso significa dizer que Deus está isento de todo ser criado. Deus é mesmo imunidade de ser, puritas essendi. Isso comunica uma elevada complexidade ao seu pensamento. Não poucas vezes, Eckhart pareceu se contradizer nesse particular. Mas, na leitura da totalidade da sua obra, fica patente que o seu pensamento convergia no sentido de que Deus é superior ao ser. E é somente por isso que ele pode dar o ser. O Deus Trino é a raiz e a causa de todas as coisas, transcendendo, por isso, todas as determinações. Para o bem da clareza, gente, a pergunta que pode ser feita a Eckhart é a seguinte: como pode ser solucionada a questão da identidade entre Deus e o ser? Pois é, Eckhart vai encontrar a resposta para essa questão na doutrina platônica da metexis. Esse termo, que significa participação, Platão o utilizou querendo indicar a relação entre as coisas sensíveis e as ideias. Pois bem,
Hoje, lamentavelmente, nós não teremos muito tempo para explicar isso, mas a gente sabe que Platão distinguia, né, entre o mundo das essências ou das ideias e esse mundo no qual nós habitamos, que é o mundo sensível. O mundo sensível, este no qual habitamos, toma parte do mundo inteligível por ser sua cópia. A mística, ou a experiência mística, visa a explicar o vínculo entre o ser e o mundo, o qual explicaria, por exemplo, quando se estabelece relação entre justiça e a sua concreção na realidade social. Ou seja, a ideia da justiça e a aplicação da justiça. Um é um conceito, a ideia, né? E o outro é a sua experiência sensorial. Isso é como que um exemplo para ajudar a entender. Como Eckhart interpreta a passagem bíblica que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. No seu entender, criar significa o mesmo que comunicar o ser. Princípio é, para ele, o fundamento e não o começo temporal. A criatura está sempre em devir, mas, paradoxalmente, é também sempre perfeita. Mas Eckhart realça a dependência do ser criado diante do ser criador divino. Ele vê a relação imediata entre o ser humano e Deus, mas reafirmando que Deus é a causa das criaturas. No composto humano, Meister Eckhart só reconhece uma única forma, a alma racional, por meio da qual o ser humano recebe o conhecimento, a percepção, a vida e o ser. Ele faz, todavia, a distinção metodológica entre a razão superior e a razão inferior, que seriam como duas faces da alma. A parte mais profunda da razão superior é o que ele chama de Seelenfunklein, ou centelha da alma, na qual convergem as três potências mais nobres da alma: a razão, a vontade e a memória. Por meio dessa centelha é que a alma humana tem contato com a divindade e acende a verdade. Com ela é que a alma se torna verdadeiramente livre. Isso confere à alma humana um ser divino. Disso decorre que, para Meister Eckhart, olha essa frase, né, gente? A alma humana está prenhe de Deus. Sendo ponto de contato, né? Sendo o ponto de contato entre o ser divino e o ser humano, a alma humana deve se abrir imediatamente à divindade. Nela, o Pai gera, de modo ininterrupto, o Filho e o Espírito. A alma jamais pode se apartar de Deus. E em seu rigorismo moral, Meister Eckhart vai afirmar, em consonância com toda a tradição mística de seu tempo, que as alegorias que buscamos, as alegrias que buscamos sem Deus só trazem tristeza e amargura na alma. É necessário, e aqui é uma frase forte que vocês têm aí no slide, é necessário que ela, a alma, se despoje de tudo. Isso é muito místico, né? É próprio da mística medieval. A renúncia total, pobreza absoluta diante de Deus, acontece quando? Quando nada mais se deseja, nada mais pode, nada mais possui e nada mais sabe. Isso é o que podemos denominar de a mística do não ser. O ser humano é salvo morrendo para o mundo. Isso ocorre quando ele se recolhe em si mesmo. A união do humano com o divino acontece em 3 etapas. E aqui eu me encaminho para o final, né?
a purificação, ou arrependimento, a iluminação, ou seja, a imitação dos sofrimentos de Cristo, e, por fim, a liberdade total das coisas criadas e suas seduções, né? Como se ele dissesse, tem que desapegar, né? E hoje isso parece tão difícil, volto aqui ao Jaci de novo, né, Jaci? Numa sociedade onde o consumismo virou uma lei. Alcançando essa renúncia perfeita a si mesmo e a toda a realidade criatural, a alma dá lugar ao divino. Ela se diviniza ao deixar de ser ela mesma. Essa divinização, divinização da alma humana, né? Isso é próprio do misticismo medieval, que não pode ser confundida com a deificação, a obra da graça divina. E aqui, então, eu já me encaminho para as considerações finais, para a gente começar a conversar um pouquinho. Debruçar-se sobre a obra de Meister Eckhart, e, em particular, sobre os seus discursos de instrução, é atividade pertinente e significativa. Não somente como teólogo medieval, mas também como erudito, Meister Eckhart não decepciona na sua leitura. Sua escrita é profunda e não poucas vezes beirando a alta complexidade conceitual. Eu entendo que isso explica a incompreensão de alguns de suas formulações teológicas que o levaram à condenação por parte da hierarquia católica. Mas o que mais fascina nele é que, escrevendo, aborda temas do cotidiano, da fé, consubstanciando-os com profundidade filosófica, especialmente do pensamento de Santo Agostinho. Em seu discurso de instrução, que a gente vai estudar daqui a um mês, se dirige aos noviços e para isso arrasta consigo toda a tradição multissecular da Igreja cristã, bem como da filosofia clássica. É bom que se ressalte que Meister Eckhart escreve num outro tempo, né, gente? Por favor, né? Os que não são teólogos aqui, a gente está falando de teologia, de filosofia e de cultura germanística. A gente não está fazendo apologia de uma religião que seja, né? Mas é sempre bom destacar o seguinte, e por isso é sempre bom destacar o seguinte, é bom que se ressalte que Meister Eckhart, escrevendo num outro tempo, e procura dar respostas a questões que possivelmente já não constituem o centro das preocupações do ser humano pós-moderno. Mas sua relevância permanece na medida em que nos leva a nos perguntar pela forma com que ele arranja ou se movimenta no interior da grande tradição filosófica teológica da Igreja. Mais do que isso, sua pertinência destaca-se também por sua linguagem. Aqui está, então, a bibliografia que eu usei, né? Eu queria destacar o Philotheus Bonner e o Etienne Gilson, que são grandes estudiosos alemães da filosofia medieval. Também o Erich Fromm, que eu fiz uma consideração muito rápida, mas é um grande psicanalista, marxista, judeu, alemão. O Etienne Gilson, nesse livro dele sobre filosofia da Idade Média. E, por fim, eu queria destacar dois, né? O Jedin, Hubert Jedin, o Manual de História da Igreja, Handbuch der Kirchengeschichte, um dos mais abrangentes escritos sobre história do cristianismo, e o Hans Küng, que é seguramente um dos mais importantes teólogos católicos. Ele é falecido, recentemente faleceu, escreveu uma centena de livros importantíssimos para o pensamento teológico católico do século XX. Com isso eu termino. Agradeço a vocês. Muito obrigado. Vamos, então, conversar um pouco, né? Eu espero que a fala tenha sido coloquial o suficiente. E aqui a gente tem 19h31. Eu acho que eu cumpri bem a minha promessa, né? Eu só vou mudar o slide aqui para quem está chegando. Não, o slide está certinho mesmo, né? Não, o slide está o último slide. Muito bem, gente. Vocês têm a palavra. Eu quero... Espera aí, só um minutinho. Tá, agora sim. O slide voltou primeiro. Eu quero
A gente tem bem aí 30 minutos e o encontro ficará no conspecto que eu sempre fosse 1 hora. 1 hora está muito, muito bem, né? Eu quero abrir a palavra para vocês, Antônio, o Felipe Lima. Felipe, desculpa, eu não te cumprimentei, porque você chegou no exato momento que nós começamos a nossa reunião. Você fala de onde? É aqui do Rio de Janeiro. Ah, desculpa, Felipe Lima, muito bom, nosso pós-graduando, meu ex-aluno de teologia. Desculpa, Felipe. Felipe é uma pessoa queridíssima. Desculpa, Felipe. Felipe é uma pessoa muito querida e é teólogo também. E ele recentemente terminou uma pós-graduação licenciou-se em latim, né? Estudos de latim. Muito bem, eu quero ouvir vocês. Quem quer fazer alguma consideração, só levantar a mãozinha, tem uma mãozinha aí embaixo, levanta a mão e, por favor, agora é hora da gente conversar, trocar vivência, trocar experiências. Essa fala minha é uma fala introdutória somente. Quando o pessoal ficava meio inseguro, professor, eu quero falar. Então, eu tô bastante assim imaginando que essa linha de pensamento teológico do Meister Eckhart,